do Senhor esteja sobre cada um desses pequeninos. Senhor, não permita que essas crianças sejam abusadas, em nome de Jesus, traumatizadas, em nome de Jesus, Pai, que elas sejam, Senhor, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, em suas casas, em seus lares, na escola, que elas cresçam e se tornem homens e mulheres cheios do Teu Espírito, Pai. Nós a abençoamos, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Provisão na mesa dessas crianças, em nome de Jesus, amém. Se você vai celebrar o Senhor, então celebra de verdade, irmão, em nome de Jesus, amém. Nós só pedimos que, caso tenha alguma criança que esteja enferma, que estava enferma, né, não subir por enquanto ainda na salinha, tá? Porque tem outras crianças, não é verdade? Então, em nome de Jesus. Vocês estão bem? Eu estava morrendo de saudade de vocês, de verdade. Olha, viajar, irmão, é bom demais. Viajar em família, olha, talvez foi a melhor viagem que eu fiz. Porque estávamos eu, minha esposa, meus 2 filhos, minhas 2 noras e meus 2 netos. Então, estava completo, né, o negócio. Foi bênção de Deus, né? Mas eu digo uma coisa para vocês: como é bom voltar, estar perto de pessoas que nós amamos. E eu quero que vocês recebam, em nome de Jesus, em nome da minha família. Lá no finalzinho eles vão dar uma palavrinha de gratidão. A nossa gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Então quero, nessa noite, segurar. Tem que respirar. Vocês já conhecem o pastor de vocês, né? Então eu quero, para a glória de Deus, eu quero celebrar a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês ricamente. Que a graça de Deus permaneça sobre vocês, em nome de Jesus. Amém? Agora eu queria que você saísse do seu lugar, com muito cuidado, muito carinho, e falasse com pelo menos 7 pessoas. E dissesse assim: olha, como é bom ter você aqui nessa noite, como é bom estarmos juntos. Vai voltando para o seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Edilene, seja bem-vinda, viu? Edilene, eu conheci a Edilene. Fica de pé, Edilene, por favor. Você que está em reforma, precisa de madeira. Ferreira Pinto, é? É isso. Nós compramos as madeiras da reforma lá em Edilene. Conheci a Edilene lá. Ela já esteve aqui. Quando foi essa semana, eu estive lá para comprar um material. Convidei ela novamente, ela está aqui. Seja bem-vinda. Quem está nos visitando nessa noite? Quem está nos visitando? Tem mais alguém nos visitando nessa noite? Aqui? Fica de pé, senhora. Qual é o seu nome? Mas a senhora já veio outras vezes. Eu lembro, estou lembrado da senhora. Como é que nós dizemos para essas pessoas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Para nós é uma alegria imensa tê-las aqui. Aleluia. Glória a Deus, amém. Uma notícia boa é que o pastor pode se ausentar por mais vezes e por mais tempo, porque Deus tem levantado nesta casa uma geração de profetas, de sacerdotes, de jovens, homens e mulheres, sabe, que estão ali envolvidos, e eu tenho certeza de que o Senhor vai continuar usando-os poderosamente. Eu oro a Deus para que eu me torne um líder inútil. Pastor, um líder inútil é um líder em que a liderança não dependa do pastor para fazer, mas faça conforme Deus o direcionou e foi ensinado, em nome de Jesus. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estiveram aqui, toda a liderança da família Frutificando. E isso só revela
que a gente pode tirar mais dias de férias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós tivemos uns dias de férias, foi muito bom. Foram dias maravilhosos. Eu tive doente a primeira semana em que nós estivemos de férias, uma gripe muito violenta. Eu acho que está assolando uma gripe aí muito pesada. Mas nos recuperamos, estamos, vou dizer 90% ainda, acho que uns 89% mais ou menos, mas estamos nos recuperando. E Deus é bom em todo o tempo. Amém? Saudades de vocês, de verdade. E digo mais uma vez, que a graça de Deus, que é melhor que a vida, ela repouse sobre a vida de vocês. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, lá no livro do profeta Jonas. Eu creio que tem uma palavra de Deus para a sua vida. Eu não sei se vocês perceberam, mas ao chegar nos fizeram uma surpresa. Nós fomos muito bem recebidos, acolhidos. Eu vi também a logo da igreja na parede ali, ficou muito bacana. Esse é o começo das reformas que nós vamos dar início por esses dias aí na frente, em nome de Jesus. Amém? Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos do 1. Quem leu a Bíblia hoje, diga amém. Quem não leu, diga misericórdia. Vai ler agora. Amém? Jonas capítulo 1, versículos 1 em diante, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que culpa é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disse-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Talvez você esteja pensando: Pastor, eu já ouvi tantas mensagens sobre Jonas, eu já ouvi tantas ilustrações, e talvez o que o Senhor vai falar
eu já saiba de cor. Deixa eu te falar. Primeiro, eu queria que você não colocasse a expectativa em mim, porque eu sou homem igual a você. Que você colocasse a sua expectativa em Deus. Todavia, Deus, ainda que você não coloque a expectativa, Ele não vai cessar a sua fala. Talvez você não esteja pronto para ouvir, porque se fechou para ouvir a voz de Deus. Mas nessa noite, Deus nos convida a ouvirmos a sua voz. E dentro desse texto, nós vamos extrair algumas lições, não necessariamente sobre Jonas, mas lições que são causadas quando nós acolhemos, frequentamos, permanecemos em lugares ou ambientes que Deus não quer. Quando nós nos aliançamos com pessoas que vão ser verdadeiro peso para a nossa vida e às vezes nos levam até naufragar. Então, se você em algum momento está em alguma companhia, algum laço de amizade, em algum ambiente, eu tenho certeza que nessa noite Deus vai trazer, através do seu Espírito Santo, uma palavra que vai te esclarecer, para você se posicionar. Às vezes dentro de um cesto de frutas, uma fruta está podre, e se você não tira essa fruta que está podre, você vai perder todo o cesto. Então não se apegue àquilo que te fere, que te sangra, não se apegue àquilo que te destrói, por contrário, se desfaça daquilo que te desvia do propósito. Queira viver aquilo que Deus tem para você e não aquilo que o homem preparou diante de um ambiente hostil, nefasto e distante do propósito de Deus, querendo te atrair para uma destruição. Não queira isso. Queira viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E para isso vai ser necessário alguns posicionamentos. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, por favor. Orasse ao Senhor. Deus, nessa noite fala conosco. Que os nossos corações estejam prontos para ouvir a sua voz. Que esta palavra, Senhor, ela possa encontrar lugar em nossos corações. Que esta palavra, Senhor, faça o que precisa ser feito. Não o que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós oramos para que o Senhor, através dessa palavra e através do seu Santo Espírito, possa nos nortear, a fim de que essa palavra venha nos curar, nos restaurar, nos alertar, apontar o caminho que o Senhor quer que sigamos. Certamente algumas pessoas estão trilhando caminhos, vivendo em ambientes, carregando pessoas que não eram para estar caminhando com elas. Mas eu creio que essa noite é uma noite de uma decisão, através desse convite e ao mesmo tempo desse alerta, que o Senhor, através do seu Santo Espírito, estará nos fazendo. Por isso, nessa noite, nós colocamos o nosso coração disponível para Ti, Senhor. E declarando, Senhor, pode entrar. Se você deseja isso, declare. Senhor, pode entrar. Pode talvez até doer. Algumas coisas que Deus vai tirar do lugar. Mas saiba que é necessário para que a casa fique arrumada e limpa. Para que a glória do Senhor brilhe e resplandeça sobre esta casa, sobre essa vida. Em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que nós enfrentamos, vez por outra, tempestades. Certamente, alguns ou todos que estão aqui já passaram por tempestades. E a tempestade não é uma escolha nossa, mas o abrigo sim. A Bíblia nos afirma que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente. Então é na hora da angústia em que nós fazemos o quê? Nós corremos para o braço do Pai. Eu não escolhi a tempestade, mas eu sei quem é o meu abrigo. Eu sei quem pode me livrar. Eu sei quem pode me sustentar. Eu sei quem pode me guardar. Porque nos seus braços eu estou seguro. Então tempestades sempre virão. E nós precisamos estarmos atentos e sabermos qual a causa daquela tempestade. Porque o Senhor permitiu aquela tempestade. No caso de Jonas, você vai ver que Deus permitiu. Volta lá no texto, por favor, se não me falha a memória. É o versículo 4.
o que diz o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. Então há tempestades que foi Deus quem mandou. E tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas há uma tendência nossa de nós murmurarmos, reclamarmos, quando enfrentamos lutas, sim ou não? Quando na verdade, irmãos, eu vejo nas lutas, nas dificuldades, uma oportunidade de vitória. Não tem como ter vitória se não tiver batalha, irmão. Irmão, não tem graça lutar sozinho, tem que ter um inimigo. É sério. Imagina se Deus aniquilasse já o inimigo de uma vez por toda agora. Perderia a graça. Mas não, Deus permite que ele se levante para revelar quem é o Senhor. Amém? Para mostrar que o Senhor peleja contigo, que o Senhor é contigo por onde quer que andares, e diz ainda: não temas, porque eu sou contigo. Então as tempestades são necessárias. Eu costumo dizer que os tesouros não estão expostos em lugares sem valor. Geralmente as grandes riquezas estão escondidas. Aquilo que é precioso demanda o que? Esforço. Quando nós superamos a tempestade, vem o que? A bonança. Mas por que vem a bonança? Porque teve a tempestade. Amém? Então fala para o teu irmão, se você está enfrentando uma tempestade, fique quieto, porque o Senhor está no controle de tudo. Não tenha medo. O Senhor permitiu, porque o Senhor quer revelar. Fala para o irmão, o Senhor permitiu e provocou essa tempestade, porque o Senhor quer revelar algumas coisas. A tempestade que Jonas, que aqueles marinheiros estavam atravessando agora, ela não veio por acaso. Fala para o irmão, tempestades não vêm por acaso. Tem propósito de Deus. Após ser provado, você precisa ser o quê? Aprovado. Então é no meio da tempestade que a glória de Deus vai se revelar. Deus enviou a tempestade porque Jonas estava fugindo do seu chamado. Aí Jonas, em vez de ir para Nínive, ele vai para onde? Para Tarsis. Ele compra uma passagem. Ali estão os marinheiros, toda a tripulação embarcada naquele navio. Um homem em desobediência a Deus entra no lugar que estava em paz, que ia fazer uma viagem tranquila, e provoca uma tempestade. Eu não sei se você já conectou, irmão, mas há tempestades que são pessoas que entram na nossa casa, na nossa vida, no nosso caminho, e nós permitimos que elas entrem, e elas causam maior estrago. Há amizades, há ambientes que Deus não quer que estejamos, mas por não estarmos vigilantes, essas pessoas simplesmente entram e começam a perturbar a coisa. Casamentos que iam tão bom, amizades que surgiram no meio desse relacionamento e causaram verdadeiras separações, sim ou não? Jovens que estavam tão bem encaminhados, tão cheios de boas intenções em faculdades, escolas, e hoje estão afundados nas drogas. Jovens que tinham um sonho de casamento e hoje estão grávidas, sem marido, perdidas. Mães solteiras, porque permitiram que pessoas desviadas do propósito de Deus entrassem no seu barco e causassem um rebuliço, como diz a linguagem por aí, causassem uma verdadeira tempestade. Jonas vai entrar no barco, quando na verdade era para Jonas ir para onde? Para Nínive. Então olha para a pessoa e diz assim: comece a vigiar, vaso. É o praio da glória. Comece a vigiar, irmão. Quem está dentro da tua casa? Quem está te acompanhando? Quem são as tuas amizades? Quais são as suas conexões? Quais são as alianças? Baixa só um pouquinho o meu microfone. Quais são as suas alianças que você está fazendo por aí, irmão? Ah, pastor, mas são negócios. Se Deus não estiver no negócio, eu não quero. Não adianta a fama caminhando para o inferno. É melhor um insucesso na terra com a eternidade do que um sucesso para a destruição eterna, irmão.
Então, por favor, comece a observar quem está caminhando com você. Nem todo mundo está pronto para estar ao seu lado. Nem todo mundo está preparado para sonhar e ouvir os sonhos de Deus para a sua vida. Você lembra de José? A historinha bem conhecida. José chegou dentro de casa e contou um sonho. Irmãos, Jonatas, pastor Jonatas, apenas servo entre os milhares, eu gosto muito de compartilhar as coisas. De verdade. Mas de um tempo para cá, Deus tem me ensinado. Deus tem me lapidado, Deus tem me forjado. Porque há coisas que nós contamos e que pessoas não estão prontas para voar conosco, elas terminam se tornando verdadeiros empecilhos. Sabe, a gente não consegue decolar, a gente não consegue acessar nossos novos níveis, a gente não consegue viver as maravilhas de Deus, porque nós fizemos alianças com pessoas que não sonham como nós. Na verdade, quando elas ouvem os nossos sonhos, elas se colocam numa posição de quê? De ciúme, de inveja, de contenda. Elas tendem e querem nos parar, porque elas dizem na cabeça dela: não, isso não é para ele não, isso é para mim. Fala para a pessoa assim: tem pessoas querendo viver ou roubar os seus sonhos. Cuidado com essas amizades. Pastor, o senhor volta de férias e já traz uma bomba dessa. Pastor, o senhor passa o período de férias e já traz um alerta. Irmãos, porque há muitas tempestades que nós estamos enfrentando, que Deus permitiu, porque nós acolhemos, nos aliançamos, frequentamos ou participamos de lugares que Deus não está, Deus não quer. No Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Antes o seu prazer está onde? E faz o que nela? Algumas horinhas, alguns minutos, não, dia e noite, irmão. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ana sabe, né? Senhor dos exércitos, né? A minha alma suspira. Me ajuda, Ana. O pardal encontrou casa. Me ajuda aí. Mas eu encontrei o quê? Aleluia. E Deus meu, eu encontrei teus altares. Irmãos, é melhor um dia na presença de Deus do que 1000 lá fora. Então, por favor, Deus, fala para o irmão assim: Deus quer te fazer crescer, Deus quer te fazer prosperar, Deus quer te fazer transicionar, mas tem alguém no teu barco que está causando tempestade. Então, por favor, vai orar. Deus, quem está me impedindo de voar? Irmão, tem pessoas que pegam um pássaro. Eu lembro-me, quando eu era garoto, não num tempo muito distante. Vocês ficaram sorrindo, né? Eu não estou velho, irmão, sou um seminovo, tá? Por favor. Então, eu lembro que pousou lá em casa um bicho, parece um louro, mas não é um louro, é a jandaia. A gente conhecia como jandaia. Parece um. E aí eu me apeguei tanto àquele bicho, porque ele parecia que ele era doméstico, irmão. E aí o que é que nós fazíamos? A gente tinha tanto carinho por ele que a gente cortou as asas dele. Fala para o irmão: cortar as asas de alguém não é carinho, é prisão, irmão. E aí eu cortei as asas porque eu não queria que ele voasse, porque eu queria que ele ficasse perto de mim. Ele ficava lá, e na verdade ele queria voar, porque ele não foi feito. Fala para o irmão assim: uau, xarabacandará. Deus te deu asas, não deixe ninguém cortar, irmão, por favor. Irmão, asa não é para ornamentar um corpo de uma ave. Asa não é para completar algo que está faltando nela. Asa que Deus deu a uma águia. Fala para o irmão: você é águia. Deus te deu asas para voar. Então, por favor, não deixe ninguém tolir os seus sonhos. Não deixe ninguém cortar as suas asas. Não deixe ninguém te manipular. Não deixe ninguém te prender. Por favor, se posicione, chegou o tempo de voar.
Aleluia. Precisamos entender, irmão, o nosso ambiente, quem está frequentando o nosso ambiente, quem está sentando na nossa mesa, quem está ouvindo os nossos sonhos. Jonas era de Deus, sim ou não, irmão? Era. Jonas era de Deus, era profeta, mas estava fora do propósito. Pastor, mas ele é um homem de Deus. Se estiver fora do propósito, irmão, só vai trazer tempestade. Pastor, esse jovem ele é um rapaz de Deus. É crente em Jesus? Não, então chuta que é laço. Não, pastor, mas ele vai se converter. Mas não, ele vai te afastar. Você está entendendo? Alianças que nós fazemos fora do propósito de Deus. Nós trazemos sofrimento para nós e para todo um grupo de pessoas que está em nossa volta. Porque nós não atentamos quem está em nosso barco. Aí logo dizemos, essa tempestade é do inimigo. Não, irmão, nem toda tempestade é do inimigo. Talvez seja Deus tentando te chamar a atenção, te alertar. Você está com os ouvidos tão agravados, tão tapados que você não consegue ouvir. Aí Deus faz o quê? Sopra um vento. Sei, você vai acordar, você vai ouvir, porque eu vou saculejar você. Eu vou enviar um vento tão forte para você acordar. Então, irmão, por favor, não espere as tempestades virem para entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Nem todo mundo que está no barco, irmão, deveria estar. Abra lá no versículo 3, por favor. Jonas 1:3. Jonas 1:3, olha o que diz. Porém Jonas se levantou para fugir da onde? Da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope achou o quê? Um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença da onde? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Tem pessoas que estão te levando para longe da presença de Deus. Jonas tomou um caminho totalmente contrário, Everton. Fala para o irmão assim, eu estive num lugar que eu gosto muito de animais. Eu estive num local agora, que lá o nome é Gatorland, né? É uma fazenda de criação de alligator. São enormes, eles são assim, são bichos assim espetaculares, que você fica, sabe, assustado. Mas é de muito risco. Se você quiser pular ali dentro, irmão, você vai virar sombra. Então cuidado com pessoas que te levam para lugares de risco, sabe, para destruir você. Jonas tomou o caminho oposto da presença de Deus e arrastou outros com eles. Sabe, irmãos, tem algumas conexões que aparentemente são boas, que vão nos trazer sucesso momentâneo, mas vai nos afastar de Deus eternamente. Temos que ter muito cuidado com quem está andando ao nosso lado. Quais são as pessoas que estão caminhando conosco? Nós precisamos, nesses dias de tanta maldade, pedirmos a Deus discernimento nessa jornada. Fala para o irmão assim, peça a Deus discernimento, irmão. A jornada é longa, mas se você não tiver discernimento, você vai gerar, fala para o irmão, se você não tiver discernimento, você vai gerar sofrimento. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos Ele dá de graça. Deus quer te orientar, Deus quer te conduzir, Deus quer te levar a um lugar de excelência, mas você insiste em colocar no teu barco, na tua lista de amizades, pessoas que não te enriquecem, só te destrói. E tem pessoas que são tão camufladas, sabe, que a gente não percebe, mas não há mal que dure eternamente. Um dia é revelado. Jonas desceu, viu o povo desesperado e foi fazer o quê? Foi dormir. Mas o mal ia ser revelado. Só que até ser revelado vai causar muita destruição e perdas. Você vai ver que a tripulação daquele navio começou a lançar fora o quê?
cargas. A carga tinha um destino, mas por uma amizade, uma pessoa que não era para estar dentro daquele navio, eles entraram em desespero em meio à tempestade e começaram a lançar fora o quê? Cargas. Eu não sei se você conectou, irmão. Talvez você esteja jogando coisas preciosas que não era para você lançar fora, por amizades que estão te acompanhando, por pessoas que estão ao teu lado, por pessoas que estão frequentando a tua casa, por pessoas que estão frequentando os teus relacionamentos. Por favor, abra os olhos. Se você não tiver cuidado, talvez o teu barco afunde, porque nem todo mundo vai se revelar que é o mal dessa situação. Então nem todo mundo que está no barco deveria estar. Irmão, fala para o irmão assim, quando Deus tirar alguém da sua vida, fala para a pessoa, quando Deus tirar alguém da sua vida, celebre. Dê glória a Deus. Porque tem pessoas que só vão nos causar perdas. Vai fazer você sofrer. Perder direção. Vai levar você à destruição, porque você está caminhando com pessoas que estão desalinhadas do propósito. Irmão, fala para o irmão, se você precisa orar com pessoas que oram mais que você, irmão. Ande com pessoas que sonham mais que você. Se junte a pessoas que sejam mais prósperas que você. Não por olho grande, irmão, mas você precisa habitar no ambiente. Fala para o irmão assim, você precisa habitar no ambiente de águias. Irmão, águia não mata a águia, irmão. A águia ensina a águia a voar. A questão é que tem muita águia querendo viver no meio de galinha. Aí começa a ciscar, começa a comer porcaria, sujeira, sabe, não voa alto, porque está num plano muito baixo. Ei, fala para o irmão assim, Deus te chamou e te deu asas para voar, querido. Voar alto. Eu não sei se está conectando o que Deus está falando com você nessa noite, irmão. Sabe, a gente quando faz uma viagem assim, passa um tempo fora, a gente começa a analisar tanta coisa. Sabe, a gente fala, é o ano do florescer e tal, irmão, mas tem gente que não vai florescer. Pastor, não vai. Você vai soltar fogos. Hoje eu estou bebendo muita água por causa da minha garganta. Mas tem gente que não adianta, você está perdendo tempo, irmão. Sabe, você está se desprovendo de coisas que Deus te deu para tentar ajudar alguém que não quer voar. Não entendeu o que é voar. E decidiu que não quer voar. Irmão, deixa eu te falar, irmão. Por favor. Se não quer, ok, são escolhas. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Não quer, é problema seu. Mas eu não posso ficar parado por causa de você. É o ano do florescer, irmão. E por que muitos não florescem? Porque as escolhas que elas estão fazendo estão erradas. E deixa eu te falar, se você se aliançar com ela, você vai ficar para trás. Você está entendendo isso? Pastor, eu perdi algumas coisas. Tem amizades que só nos faz perder, em vez de conquistar. Irmão, eu quero amizades que me levem para mais próximo de Deus. Sabe, para viver os sonhos de Deus, viver a vontade de Deus sobre a terra. Olha o que esse tipo de amizade faz. Enquanto todos lutavam, Jonas fazia o quê? Dormia. É o sono de quem descansa no Senhor, ou é o sono da irresponsabilidade? Então, irmão, tem gente que não está nem aí para o teu problema. Ela é a causa do problema, mas não está nem aí para o teu problema. Sabe que está provocando o problema, mas ela dorme o sono da indiferença. Você está preocupado e parece que ela está só se alegrando com as tuas preocupações, tuas derrotas, tuas tristezas, tuas lágrimas. E você continua voltando para chorar as mesmas lágrimas no mesmo ombro dessa pessoa que está dormindo o sono, ela está indiferente contigo. Irmão, amigos de verdade se importam. Fala para a pessoa, amigos de verdade se importam. A Bíblia fala de um homem que estava enfermo. E Jesus entrou numa casa. E quando Jesus andava, irmãos, por onde Jesus ia, uma multidão o acompanhava. Há historiadores que dizem que, e só contavam os homens, tá? Há historiadores que dizem que aproximadamente 5.000 pessoas acompanhavam Jesus. 5.000 pessoas. Então Jesus entra numa casa,
E imagina, por maior que seja uma casa, 5.000 pessoas, não vai caber. Então a multidão cercava aquela casa. E tinha um homem enfermo em cima de uma cama. Ele não podia se mover. Ele estava enfermo há muito tempo. E ele não tinha condições de chegar até Jesus. Mas ele tinha amigos. Fala para a pessoa do teu lado, você precisa de amigos. Deus já te deu amigos. A questão é que você está fazendo alianças com amizades erradas. E foi o que aqueles amigos fizeram? Cara, a missão não é fácil. Nós vamos tirar o telhado. Lembre-se de uma coisa, tirar o telhado e depois tinha que colocar de volta, tá, irmão? Porque a casa não era deles. Porque quando a gente conta a história, a gente não entra nos mínimos, nas entrelinhas, né? Agora imagina agora tirar o telhado, fazer todo um suporte para que aquela maca descesse no meio da casa. Eu acho que os discípulos ali achavam que era um anjo, na verdade era um enfermo descendo. Mas aí ele é colocado ali e Jesus vai curar aquele homem. Agora eu pergunto, quem curou aquele homem? Foi o milagre ou foram os amigos? Hein? Pergunta para a igreja. Teve um milagre, sim ou não? Aonde começou? Fala para o irmão, tem milagre de Deus para a sua vida, que amigos teus estão carregando. Vai chegar na sua vida, irmão. Deus vai fazer, fala para o irmão, Deus vai fazer milagre na sua vida, através de amigos que são leais e verdadeiros, estão dispostos a ver a tua conquista, a tua felicidade, querido. Então aquele homem, ele dormia o sono da indiferença. Ele estava alheio ao caos, a tudo que estava provocando aquela tempestade. Há pessoas que chegam de forma sutil na nossa vida e vão causar estragos tremendos. Estragos que muitas vezes são irreparáveis. Que nós vamos ter que conviver com aqueles estragos por toda a nossa caminhada. Então fala para a pessoa do seu lado, seja uma pessoa seletiva. Jesus caminhava, a multidão andava com Jesus, sim ou não? Mas Jesus não se misturava com todo mundo. Jesus tinha os 12, irmão. Ainda tinha um ladrão no meio, mas estava lá. Entendeu? Depois a peneira foi peneirando e vai sair. Então, tinha um irmão, tem coisas que não é para todo mundo. Tem coisas que você deseja para o outro, mas não vai acontecer, irmão. Entendeu? Fala para o irmão, tem coisas que Deus deu a você. Não deu a outro. Olha, eu já aprendi uma coisa, tem coisa que Deus não me deu, irmão. Por exemplo, o dom de cantar, isso eu já sei. Eu sei que eu não canto. Isso eu tento, eu fico insistindo, mas Deus não me deu. Deus deu a Everton, amém, deu a Aninha, deu outros aí, mas a mim não. Entendeu? Então, celebre aquilo que Deus te deu, mas também esteja pronto para agradecer por aquilo que não é seu. Então, aprenda a andar com pessoas que se importam com você. Jonas, ele dormia o sono da indiferença. Então, Jonas entra no barco, se desviando do propósito, causa uma destruição, um problema terrível e ainda fica indiferente. Porque pessoas, irmão, que não estão prontas para sonhar nos seus sonhos, elas não vão chorar com você. Elas vão se alegrar com o seu choro. Lembra dos amigos de Jó? Eu fico imaginando a casa de Jó. Eu tenho meu ex-supervisor, ele gostava muito de festa. E a casa dele, ele fez uma casa em Gravatar. E quase todo final de semana, a ponto do pessoal dizer que aquilo ali não era uma casa, era um resort. Todo final de semana tinha gente lá. Né? Então ele fazia muitas festas. Gostava muito de festa. A verdade é que ele começou a perceber, sabe, que aquelas pessoas estavam ali porque ele estava patrocinando a festa. Não porque não eram verdadeiramente amigos, mas eram pessoas que estavam tirando proveito da festa. Só queriam usufruir da festa, mas não eram leais. E aí ele começou a diminuir essas festas, chegou a um ponto que ele acabou com as festas. Por quê? Porque as pessoas que se aproximavam, não porque se importavam com ele, mas porque queriam usufruir daquilo que ele tinha. Então, quando nós estamos conectados com Deus, irmãos,
nós percebemos esse tipo de pessoas que se aproximam de nós, não para celebrar conosco as festas que nós estamos celebrando o Senhor, mas para possuir aquilo que Deus nos deu. Então, por favor, quando eu falo ser seletivo, irmão, não é para você ser chato, é para você selecionar bem as suas amizades, as suas companhias, as suas conexões, os seus relacionamentos, as suas alianças. Cuidado com quem você está andando. Jonas, ele sabia que ele era o problema, mas ele não saiu do barco. Você vai ver lá no versículo 12, por favor, vai lá no versículo 12. É interessante, irmão. Tem coisa que você tem que jogar fora. Olha, deixa eu te falar, o versículo 12 diz assim: e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que é por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Ou seja, ele sabia que ele era o problema, sim ou não? Mas por que ele não se jogou ao mar? Ele sabe, ele vai falar para os outros, a vocês, ele queria transferir o quê? Culpa. Ele queria transferir responsabilidades assim: vocês me jogam, mas eu não. Eu sei que o problema foi ocasionado por mim, toda essa tempestade que vocês estão atravessando, a culpa é minha, então me lancem ao mar. Que quando vocês me lançarem ao mar, eu saberei, vocês serão culpados pelo meu sangue. Quando na verdade, se o problema era ele, quem deveria se afastar era quem? Ele. Ele deveria ter dito que eu não vou querer que a tripulação morra por minha causa, se a culpa é minha, então eu vou me lançar ao mar. Pessoas que estão desalinhadas com Deus, pessoas que trazem problemas para a nossa casa, para a nossa caminhada, elas sabem o mal que elas estão causando, mas elas não se posicionam, porque a alegria dela é ver o seu barco afundar. Vocês estão entendendo isso, irmão? Às vezes, irmãos, essas pessoas, elas precisam ser retiradas à força. Você precisa romper com esse laço de amizade. Você precisa romper com essa conexão. Tem pessoas que estão presas, sabe, a alianças comerciais. E tem medo. Se eu parar, se eu desistir, a minha empresa não vai para frente. Deixa eu te falar, irmão. Quem te deu a empresa foi o Senhor. Essa semana eu li uma matéria de um economista dizendo que ainda esse ano é bem provável que o Brasil entre em frente a uma enorme recessão. E uma matéria como essa, para quem trabalha com vendas, é assustadora. Sim ou não? Comércio. Mas fala para o irmão assim: o problema é que você está dependendo das coisas. Quando você depender de Deus, uau, nenhuma matéria te para, nenhuma economia vai te fazer desistir, porque quem comanda e quem governa tudo é Deus, irmão. Então deixa eu te falar, irmão, se conecte com os céus, esteja alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe que as pessoas roubem aquilo que Deus te confiou. Não deixe que as pessoas te entristeçam. E se for necessário, passa a faca. Corta essa aliança, corta essa amizade, se desfaz desse relacionamento. Mas pastor, eu amo tanto. Você está enfeitiçado. Foi enfeitiçado. Porque se você ama, deveria ser correspondido pelo amor. Sabe, pessoas que te amam celebram a sua vida, sim ou não? Quem não te ama, irmão, te destrói. Então deixa eu te falar, tem situações que você precisa se posicionar. Amém? Então Jonas falou: ó, eu sei que sou o problema, me lancem. Mas ele não se posicionou, a ponto de que eles vão continuar remando e a tempestade vai continuar aumentando. Aí o que é que eles vão fazer? Eles vão orar, cada um ao seu Deus, e vão dizer para Jonas: olha, ora você também, quem sabe Deus se arrependa, quem sabe Deus tem misericórdia. E eles começam a orar. E aí no meio da oração eles agora vão pegar Jonas. Jonas não diz: eu estou aqui, eu vou me jogar. Eles vão pegar Jonas e nós não vamos perder o cesto.
de fruta por causa de uma fruta podre, não. Deixa eu te falar, irmão, pessoas, pastor é de Deus, pessoas desalinhadas do propósito são como frutas podres. Elas vão destruir o teu cesto. Eu sei que tirar pessoas de determinados lugares não é fácil, mas muitas vezes é necessário, porque senão vai destruir todo o seu trabalho, a sua caminhada. Então eles pegaram Jonas e jogaram Jonas fora. Muitas vezes quem atrapalha a nossa vida, sabe que precisa sair, mas não toma iniciativa, irmão. Tem gente que não toma iniciativa, então é necessário você se posicionar. Algumas despedidas são permitidas para que a paz volte a reinar, irmão. Chegou a hora de se despedir. Talvez hoje Deus esteja falando de forma muito profunda no seu coração, dizendo: olha, amanhã é a hora de você tomar uma firme decisão. Sabe, é hora de você se posicionar e dizer: eu não quero mais esse ambiente, eu não quero mais esse lugar, eu não quero mais essa pessoa, eu não quero mais essa amizade, eu não quero mais essa aliança, eu não quero mais essa sociedade, porque Deus falou que eu preciso te tirar da minha vida. Tem gente que tem que tirar da nossa vida, irmão. A gente não deixa de amar, por favor, tá? Mas a gente joga no mar. Entendeu? Como ela vai sobreviver? Deus cuidará dela. É sério. Porque a gente fica com ar de dó, se compadecendo com pessoas que Deus quer tratar com elas. Fala para o irmão assim: não toque, querendo salvar pessoas que Deus quer tratar com elas. Era necessário ser lançado ao mar, sim ou não? Mas pastor, se eu lançar o mar, não, Deus mandou, faz. Pastor, mas vai doer. Eu sei que vai doer, mas é necessário. Porque senão quem vai sofrer é você e toda a sua casa. Quem estava sofrendo? Toda a tripulação daquele navio. Por causa de quem? De um homem. Então era necessário pegar o cara e dizer: ó, passa a faca, tchau. Vamos lançar Jonas ao mar. Eu acho que tem alguns Jonas na sua vida que precisam ser lançados fora. Tem alguns Jonas na sua vida, ou alguns Jonas que você precisa lançar ao mar. Eu não sei se está fazendo sentido para você. Pastor, eu não sei o nome desse Jonas ainda, Deus vai te revelar. Talvez o nome desse Jonas seja algum tipo de trabalho, algum tipo de ambiente, algum tipo de relacionamento, algum tipo de aliança que você fez, você firmou, sabe, que só te leva a lugares de tempestade. E Deus está dizendo para você: ei, agora chegou a hora. Eu já revelei quem é, e você sabe quem é. Você já sabe o que é. Porque Deus não engana. Fala para o irmão assim: Deus não engana. Faz uma pergunta à pessoa assim: Deus está sendo claro com você nessa noite? É preciso mais alguma coisa? Será que você não viu? Será que você ainda não percebeu? Até quando você vai viver na tempestade? Chegou a hora, fala para o irmão: chegou a hora de você jogar Jonas no mar. Não tem aquela história: homem ao mar, homem ao mar. Tem algumas pessoas que precisam ser lançadas no mar. Pastor, o senhor não tem dó não, irmão. Deus mandou. Se Deus mandou, eu vou fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. A questão é que nós queremos tomar uma posição de Deus, se compadecer, tratar, conduzir, apontar um caminho que Deus não direcionou. E com isso nós trazemos sofrimento para a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nossos relacionamentos, nossos negócios. Mas quando Deus direciona, irmão, e você faz, você vai ver o que acontece. Abra sua Bíblia ainda, por favor. Jonas 1,13, o que é que diz? Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Deixa eu te falar mais uma coisinha. Manter essa pessoa, teu convívio, é prolongar a tempestade. Quem quer prolongar a tempestade, levante a mão. Quem gosta de tempestade, levante a mão. Quem quer tempestade, levante a mão.
Quem está passando por tempestade, levante a mão. Agora você quer prolongar essa tempestade? Deixe Jonas no seu barco. Mas pastor, Jonas era um homem de Deus, mas Deus mandou ele jogar ele no mar. Sim ou não? Pastor, essa pessoa é um homem de Deus, é uma pessoa abençoada, Deus mandou jogar no mar, jogue. Jogue e não fique nem com a foto. Porque tem gente que gosta de guardar santinho de problema, né? Não tem? Tem gente que gosta de guardar uns santinhos de problema, né? Aí vive preso ao passado. Irmão, fala para a pessoa assim: ei, quebra essas correntes com o passado, irmão. Essas pontes com o passado. Pega esse santinho, joga no fogo, queima. Em nome de Jesus, apaga do teu coração, da tua visão, da tua memória. Ei, irmão, tem coisa nova para você. Então pega esse Jonas e joga ele no mar. Irmão, eu nunca fiquei chorando por coisas que ficaram para trás. Nunca. Eu perdi meu emprego e agora tem coisa melhor. Eu não perdi, eu ganhei um emprego melhor. É só mudar a mente, irmão. É só, sabe, é só dar um na mente assim. Eu não entendi. É só você enxergar diferente, é só isso. Tem uma tônica no ramo de vendas que diz assim: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Não é isso? Entendeu? Então, enquanto alguns contam problemas, eu tenho solução. O cara chega para mim: o comércio está muito fraco, eu não vou comprar não. Eu disse: vai ficar pior se tu não comprar, porque tu não vai ter produto. Tu tem que ter produto, inovar a tua loja. Entendeu? É uma cabeça cauterizada, é uma mente medíocre, sabe, que se conforma com o ambiente e lugar, parece um atum dentro de uma lata. Eu gosto tanto de atum, hoje de manhã eu comi, uma delícia, atum com maionese e cenoura, tem uma receita maravilhosa. É um patezinho que eu faço, você traz o atum e a maionese que eu vou fazer, tá bom? Mas fica ali enlatado, Everton, sabe, fica aquela coisa tudo espremido, não sai daquilo. Ambientes que te limitam, sabe, e que não permite, ele fala que é amor. Eu amo não, irmão, eu achava que eu amava a Jandaia. Sabe o que aconteceu com aquela Jandaia? Comecei a contar no começo da mensagem. Ela morreu. Belo dia pela manhã, quando eu acordei, que fui ver a Jandaia, a bichinha estava lá dura, esturricada. Eu matei a Jandaia sem saber, por amor. Fala assim, amor que não é de Deus mata. Entendeu? Então eu achava que estava amando a Jandaia. Deus fez a Jandaia para voar. Eu peguei a Jandaia indo de encontro ao propósito de Deus. Guardei a Jandaia. Eu cortei as asas da bichinha. Eu dava comida a ela. Sim. Eu dava comida. Eu cuidava dela, cuidava. Mas ela foi feita para quê? Não, você não entendeu nada. Meu amor fez com que eu pegasse a Jandaia, cortasse as asinhas dela, desse comida a ela, fazia carinho. Ela vinha para a mesa. Sentava na mesa comigo. É sério, minha mãe está ali, é testemunha. Jandaia. Oi? Eu matei a Jandaia. E matei achando que era amor. Jandaia tinha asas. Foi feita para quê? Jandaia foi feita para o quê? Fala para o irmão: você foi feito para voar. Não deixe que falsos amores cortem as suas asas. Não deixe que falsas amizades te impeçam de voar. Você foi feito para voar. A Bíblia diz que nós vamos voar com asas feito galinha. Tem gente até que tem asa, e você acha que porque tem asa, voa. Nem tudo que tem asa voa. Entendeu? Mas é bom, pastor. Não, é galinha. O pastor Jorge Linhares fala muito sobre isso aí num livro que ele tem, o crente águia e o crente galinha, né? Então, não, você foi feito para voar. A questão é que às vezes o ambiente onde você está inserido, as pessoas que te cercam, elas têm asas, mas são galinhas. Elas não voam. E deixa eu te falar, eu já falei aqui, mas volto a dizer, eu estou feito um Boeing 747. Pesado, mas disposto a voar. Amém? Deixa eu te falar. Um 747 é turbinado. Você está entendendo, irmão?
Esses aviãozinhos pequenininhos aí, qualquer ventinho. Esses aviãozinhos pequenininhos aí, qualquer vento pode ir. Oi? Não, eu não estou se aposentando ainda não. Está voando, Ana, está voando. Qual é o melhor agora depois do 747? É o quê? 380? Mas o A380 é pequeno. Tu acha ele grande não? Aquele da Emirates. Então é um A380. Já mudei. É um A380. Que ele que entende ali, ele me convenceu que o A380 é aquele da Emirates que tem duplo andar. Esse pequenininho com vento forte, o bicho parece que balança mais. Eu não confio não nesse pequeno não, irmão. Mas os grandes levam pessoas a lugares mais distantes, sim ou não? Sim ou não? Uau. Fala para a pessoa do teu lado assim, Deus quer te levar a lugares mais altos, mais excelentes, mais distantes. Então, meu irmão, se não vai me ajudar a decolar, sai da frente. Porque senão eu vou passar por cima. Entendeu? Porque eu sei para onde eu estou indo, irmão. E nada nem ninguém vai roubar o propósito de Deus na minha vida. Então, Jonas só estava prolongando a tempestade. Amém? Quantos já identificaram Jonas na sua vida? Está identificando aí, está pensando, a mente está naquele turbilhão, né? Quem é? Cuidado também para não confundir com Jonas com Jonatas, tá, irmão? Por favor, tá? Para não querer jogar Jonatas no mar. Jonatas era amigo de Davi, tá bom? Ok? Por isso meu nome é Jonatas, ok? E não Jonas. Eu não tenho nada contra Jonas não, entendeu? Tem Jonas que são abençoados. Mas por favor, irmão, manter Jonas no barco é prolongar a tempestade. E até quando você vai continuar mantendo Jonas no barco? E aí, abre por favor, versículo 15. Veja o que o versículo 15 diz. Levantaram a Jonas e fizeram o que com ele? Fizeram o que com ele? Fala para o irmão, o nome disso é atitude, irmão. Lançaram Jonas no mar. E aí o que aconteceu? Estava uma tempestade terrível, sim ou não? Agora os caras tomaram atitude. Vamos fazer o que com Jonas? Vamos lançá-lo Vamos fazer essa tempestade parar. E a única forma é lançando Jonas aonde? No mar. E aí se posicionaram lançando Jonas no mar. E aí eu começo a entender que muitas lutas nossas, sabe, muitas dificuldades só vão cessar quando removermos da nossa vida aquilo que Deus está mandando lançar fora. Você está entendendo isso? Enquanto você não ouvir a voz de Deus, vai continuar na tempestade. Enquanto você vai continuar remando, e quanto mais você rema e não se posiciona, mais intensa a tempestade fica. E uma das coisas que nos faz ficar no meio da tempestade é medo. Interessante que Pedro, tempestade também, tá? Os discípulos vão ver Jesus, vão se assustar. Está no meio de uma tempestade. E Jesus, em meio à tempestade, estava andando, sim ou não? E aí Jesus vai dar um comando, quando Pedro diz assim, é Jesus. Aí Jesus fala assim, é um fantasma na verdade. Aí Jesus fala, não, sou eu, Jesus. Aí ele fala assim, se és tu, manda-me ter contigo. Então o que aconteceu? Jesus fala para ele, vem. Aí Pedro não ficou com medo. Pedro não ficou indagando Jesus, mas Jesus está uma tempestade violenta. O mar está muito revolto. A economia está muito difícil. As portas estão fechadas. O ambiente onde eu vivo é impossível isso acontecer. O que foi que Pedro fez? Pedro era ousado. Debaixo de um comando, Pedro andou. Fala para o irmão, nesta noite, o Senhor Jesus está liberando um comando sobre a sua vida. Se posicione. Você está entendendo isso? Lancem Jonas no mar. Foi que eles pegaram? Não, mas não. Enquanto eles estavam resistindo, a tempestade só aumentava. Fala para o irmão assim, enquanto você insistir nessa situação que você sabe, só vai aumentar a tempestade. A coisa só vai ficar pior. Mas quando você se posicionar, fala para o irmão, libera sobre a vida do irmão. Mas quando você se posicionar, o mar vai se acalmar.
vai ser na batata. Bom, você vai dormir melhor. Vai dormir melhor. Sabe? Você vai ter alegria. Você vai tomar um sorvete com a maior alegria da sua vida. Você vai dormir bem. Você vai estar em paz com as pessoas. Porque esse lugar, essa pessoa, esse ambiente, essa situação só está te destruindo. Mas quando você se posicionar, você vai estar reconfigurando o curso. Porque você vai estar tirando, você já teve algumas perdas por insistir. Você já perdeu algumas coisas porque você continua insistindo. Os homens começaram a lançar as cargas do mar, porque insistiam em resolver da forma deles. Fala para o irmão assim, não é do seu jeito. Pare de insistir da forma que você está fazendo, porque você está prolongando a tempestade sobre a sua vida. É hora, fala para o irmão, para a irmã assim, é hora de se posicionar, irmãzinha. É hora de se posicionar, varão. É hora de viver o que Deus tem para a sua vida. Deus quer acalmar a tempestade, mas a calmaria dessa tempestade está conectada ao teu posicionamento. É o teu posicionamento que vai fazer com que a tempestade se acalme. Para finalizar, abra no versículo 17, por favor. Olha o que diz o texto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Tem um ensinamento profundo aqui, irmãos. Jonas era um empecilho no barco, sim ou não? Era ele a causa da tempestade, sim ou não? Deus mandou jogar ele no mar, sim ou não? Os caras se posicionaram e lançaram ele no mar, sim ou não? Sabe de uma coisa? Não se preocupe. Porque o Deus que está mandando fazer tudo isso, Deus vai cuidar dessa pessoa. Deus vai cuidar desse lugar. Deus vai cuidar desse ambiente. Pastor, como será? Entrega nas mãos de Deus. Confia nele, mas ele fará. Pastor, e como é que vai ser? Descansa no Senhor. Às vezes nós temos medo de afastar pessoas ou mudar hábitos, porque achamos que isso causará danos irreversíveis. Mas Deus tem um plano para cada um, irmão. Deus tinha um plano para a tripulação e Deus tinha um plano para Jonas. Fala para a pessoa do teu lado, Deus tem um plano para você. E Deus tem um plano para essa situação, essa pessoa, seja lá o que for, também. Mas não com você. São coisas distintas. Entendeu? São coisas distintas que você precisa entender para poder transicionar. Deus tem um plano para cada um. O que nos cabe é obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é prejudicar ninguém. A vontade de Deus é socorrer pessoas. E Deus é misericordioso. E Deus é tão misericordioso, compassivo e longânimo, que Deus providenciou naquele dia, naquela hora, um enorme peixe. Faminto. Que se fosse pequeno, não ia engolir Jonas, né? Tinha que ser um enorme peixe. Então Deus providenciou naquele dia, no período de uma tempestade, um enorme peixe. Estava lá, esperando. E aí eu entendo uma coisa muito interessante, que essa situação dessa empresa, dessa sociedade, desse relacionamento, desse ambiente que você ainda está preocupado, Deus quer tratar e já providenciou. Que Deus ama tanto, Deus já providenciou para essa pessoa também o socorro. Mas não é você que vai salvá-la. Fala para o irmão, o seu papel é lançá-la ao mar. E o papel de Deus é cuidar dela. Porque o Deus que mandou lançar ao mar é o Deus que providenciou um enorme peixe para trazer de volta ao propósito. Ou seja, Deus vai mudar a história desse outro lugar que hoje está te atrapalhando, que hoje está, sabe, trazendo tempestade sobre o seu barco. Deus também vai cuidar dessa pessoa. Amém? Porque você pode pensar assim, pastor, mas Deus está falando comigo, é uma pessoa que não é para estar mais comigo, não é para estar mais no meu ciclo de amizade, e se eu lançar ela fora, como é que vai ser? Tá bom, pastor, vou jogar. Deus vai cuidar de tudo. Amém?
Os irmãos de José achavam que estavam destruindo José. Na verdade, estavam participando da construção, da realização, da materialização de um propósito, de um sonho que Deus já tinha estabelecido. Você está entendendo isso, irmão? A verdade é que eu preciso entender o tempo e a vontade de Deus. E quando assim eu faço, tudo que eu faço, não faço porque eu quero fazer, mas faço porque Deus me encaminhou, me conduziu a fazer. E tudo que eu faço, conduzido por Deus a fazer, não vai me causar danos. A questão é que quando eu estou fazendo algo que Deus não me mandou fazer, ainda com o coração generoso, eu estou gerando sofrimento, porque eu estou fazendo algo fora do propósito de Deus. Mas quando eu faço algo que aparentemente não glorifica a Deus, mas é a vontade de Deus, Deus vai cuidar de tudo. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé, por favor. Eu quero encerrar essa mensagem que eu coloquei como um tema, lançando fora tudo aquilo que nos traz tempestades. Lançando fora tudo aquilo que nos traz, o que promovem tempestades. Eu quero encerrar essa mensagem com 3 conselhos. Eu queria que esses 3 conselhos você falasse para alguém do seu lado. Por favor, não deixe que ninguém fique só, mas ministre sobre a vida de alguém, por favor. Tem algo muito profundo acontecendo aqui nessa noite. Tem uma atmosfera dos céus invadindo corações aqui nesse lugar. Eu tenho certeza que nessa noite está sendo uma noite de muitas decisões que estão sendo tomadas, que são necessárias, são importantes e que vão mudar de uma vez por toda a vida de muitas pessoas. Então, por favor, eu peço que você continue conectado, em nome de Jesus. Nós não estamos atrás de emoção, nós não queremos mexer com as suas emoções. Nós não estamos aqui para trazer uma palavra de acalanto à sua alma. Não. Nós estamos aqui para falar a verdade. Porque Cristo é a verdade que liberta. Que essa verdade, nessa noite, esteja te dando um novo rumo, um novo direcionamento. Talvez você esteja preso ao que você perdeu durante a tempestade. Melhor é chegar ao destino que Deus estabeleceu. Talvez você esteja preocupado porque você teve que se desfazer de algumas coisas dessa caminhada. E hoje você percebeu que essa tempestade ela foi ocasionada por alguém que está no lugar que não deveria estar. Esteja ao teu lado, e na sua casa, no seu trabalho. Mas que hoje você decide lançar ao mar. Mas esteja pensando, mas Deus, eu perdi tanta coisa, irmão. Melhor do que perder algumas coisas é chegar ao destino. Aquela tripulação perdeu algumas cargas valiosas, mas eles chegaram no lugar e navegaram com águas tranquilas. A Bíblia diz que o Senhor ele nos leva às águas tranquilas. Então guarda esses 3 conselhos, por favor. No meio da tempestade, não se desespere. Fala para a pessoa do teu lado. Não deixa ninguém só, ministra sobre a vida dessa pessoa. Não, eu quero que você ministre diferente, irmão. Não quero só uma fala, por favor. Eu quero que você se achegue a alguém e, por favor, você vai dizer para ela: ei, irmão, vem cá, me permita, eu quero orar por você. Não deixa ninguém só não, irmão, por favor. Edu, tu está sentado, fica de pé. Alguém junta com o Tiago aí. Essa senhora aqui, por favor, que está nos visitando, tem alguém que possa juntar com ela aqui. Não fica ninguém só, irmão. Queria que você chegasse perto dessa pessoa e disse: olha, nessa noite, eu não sei qual é a tempestade nem a causa. Eu não sei qual é o Jonas que está provocando essa tempestade na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: não se desespere. Porque no meio da tempestade, se a gente age com desespero, a gente causa mais danos. A Bíblia diz que peca o
precipitar. Então busque no Senhor direção e orientação. Então peça a Deus que nessa noite, Deus, acalma o coração do meu irmão, acalma o coração da minha irmã. Ore por ela agora, irmão, não olha para mim não, ora por essa pessoa do teu lado agora. Senhor, acalma o coração dessa pessoa que está ao meu lado, tira a angústia. Eu sei que talvez essa palavra nessa noite gerou confronto, gerou posicionamento, mas há, Senhor, um desconforto, sim. Eu louvo a Deus por esse desconforto, porque vai tirar você dessa acomodação e vai te levar a transicionar para um lugar que Deus já preparou para você. Mas não é através do desespero, da agonia. Não, não, não. Posicionamentos espirituais precisam ser tomados, direcionados pelo Espírito. Então, por favor, não fique preocupado por coisa alguma. Não se desespere, não deixe que os medos, as incertezas te governem, mas que o Senhor, Jeová, Sabaoth, o Senhor dos exércitos, governe a sua vida, governe os seus sonhos, governe a sua caminhada, governe o seu barco, governe os seus projetos. Não se desespere, não se desespere. Segundo, irmão, libera sobre a vida do irmão. Prepare-se. Prepare-se lá em Efésios. Paulo fala que nós precisamos nos revestir com toda a armadura do Espírito para poder estar firme no dia da angústia, no dia da batalha. Então libere sobre essa vida dessa pessoa. Ei, nesta noite eu declaro revestimento espiritual sobre a sua vida. Armadura espiritual. Tempestades vão chegar, vão tentar jogar o teu barco de um lado para o outro, e através desse seu posicionamento, em nome de Jesus, você vai navegar sobre águas tranquilas, mas esteja preparado para se posicionar. E por último, você vai declarar sobre ela: ei, deixe de procrastinar, deixe de adiar, deixe de lançar para depois. Não, é right now, agora. No reino espiritual, tome uma firme posição, tome uma atitude, se posicione. Então eu queria que você orasse para essa pessoa, dizendo agora: ei, que o Senhor te dê graça, força, sabedoria, discernimento para você se posicionar. Nada mais vai cortar as suas asas, nada mais vai te impedir de voar e viver as maravilhas que Deus tem para a sua vida. Porque nessa noite Deus está te dando forças para se posicionar, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus, um tempo de águas tranquilas. Águas tranquilas sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Eu declaro águas tranquilas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, ralabachara candará e a sore candará. Águas tranquilas. Sim, águas tranquilas. Águas tranquilas. Águas tranquilas, águas tranquilas. Sim, águas tranquilas. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Quantos foram conectados com Deus nessa palavra nessa noite, irmãos? Aleluia. Eu vou pedir para você fazer algo para o Senhor. A Ele seja a honra, a glória e o louvor.
Se você foi conectado nessa palavra através do Espírito Santo de Deus, nessa noite, foi uma palavra de exortação. E se você recebeu essa palavra com alegria no seu coração, e nesta noite declara que está se posicionando no Senhor, eu queria que você celebrasse o Senhor com uma grande salva de palmas, dizendo: Senhor, a Ti seja a honra, a glória, o louvor